A guerrilha do Araguaia não é de 68, não, doutor. Ela começou a ser preparada em 1961, com a renúncia do Jânio Quadros, assumiu o governo, o Jango Goulart, que depois de 63, através de um plebiscito, voltou a ser presidente, porque ele voltou no regime manco, parlamentarista manco. Mas o que aconteceu? Em 61 eles já começaram a preparar o Araguaia. Então isso não é originário, é isso que as pessoas precisam ler. Precisam ler. Leiam. Existe um livro chamado A Guerrilha Impossível, do Luiz Mir. Sujeito de esquerda. Ele escreveu, só que ele escreveu a verdade. Leiam. Leiam a verdade. Aliás, começou em 1961, eles prepararam em 61, foram para lá em 63, antes de 64. Já estavam lá se instalando para tentar derrubar o governo. Então não tem nada a ver com o período militar. Leiam e observem à sua volta o que acontece. Porque antes de abrir os arquivos da ditadura, como eles dizem, o que, aliás, a nós, que somos de direita, nos interessa muito, porque é muito importante dar nome aos bois, né? Desmistificar algumas histórias. Exatamente. Seria importante também abrir os arquivos do PT, porque temos aí o caso do Celso Daniel, com 7 vítimas fatais, né? Até o porteiro que viu o homicídio do garçom que atendeu o Celso Daniel também morreu. Então foram 7 até agora, o médico legista e mais 6. Então é importante abrir tudo mesmo. Eu acho que a população tem direito de saber. Sempre. Agora, essa mídia que está aí também, como é que vocês observam essa mídia sensacionalista, superficial, que não trata nenhum assunto, não aprofunda nenhum assunto, não se debate os assuntos da história brasileira? Porque um país sem memória é um país sem história, um país sem identidade. Então essas coisas não vêm à tona, só fica esse jogo comercial de 15ª categoria, até de quem está no poder. Né? Então, como é que vocês percebem isso? Mas, Fábio, por que a história do Brasil é contada dessa forma que você está dizendo? Porque nos últimos 25 anos ela está sendo contada pelos derrotados. O derrotado não sabe contar a história. Ele não foi vitorioso. Então ele não sabe contar, então está isso que você está vendo aí. Essa mídia sensacionalista, você liga a televisão para você assistir um jornal, você vê 14, 15, 20 crimes e 2 notícias sobre economia. Qualquer veículo que você vá ver, o sujeito... Quantos anos tem o repórter? 20 anos, ele não viveu nada, não entrevistou ninguém, ele ouviu falar e põe no jornal. E vira verdade. E vira uma verdade. E eu diria mais ainda, Fábio, eu diria que o Partido dos Trabalhadores, que é o partidão, o verdadeiro partidão aqui do Brasil, ele se mantém graças à ignorância, à pobreza e ao racismo. 3 fatores que ele faz questão de implantar a qualquer custo. E a ignorância tem por pressuposto a contagem da história aos moldes deles, certo? Hitler colocou fogo no parlamento e pôs a culpa nos comunistas. E aqui acontece a mesma coisa. E Nero tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Também. A história aqui, se repete. Obviamente, quem combateu a democracia foram os militares. É que o papo tá tão bom aqui que a gente vai... Tem mais? Joga. Ixi, tá aqui, ó. O Gustavo Moreira, o que acham de um 3º mandato de Lula? Puro casuísmo? É o azar do Brasil, né? Esse sujeito ele não fez absolutamente nada. A política econômica é exatamente a mesma do Malan, do Pedro Malan. Este sim, um sujeito que eu reputo de extremamente inteligente. Esse camarada merecia todos os louvores nacionais. A política é exatamente a mesma, só que ela precisava ter sido modificada e adaptada para essa crise que está chegando aí. E o nosso querido presidente diz que vamos gastar. Porque o dele não custa, né? O dele não custa nada, então vamos gastar. E o Paulo Augusto, vocês acreditam então que os intelectuais de esquerda, artistas que lutaram contra o militarismo, são vagabundos e bandidos? Comentem. Ô, Fábio. Paulo Augusto está perguntando. O Paulo Augusto, é o seguinte... Ninguém está falando de intelectual. Aliás, intelectual, a luta dele era com um copo de uísque naqueles bares do Rio de Janeiro. Nenhum intelectual lutou contra ninguém. Até porque eles não tinham nem coragem para isso. Entendeu? Então eu não estou dizendo que intelectual era vagabundo e terrorista. O que eu digo de vagabundo e terrorista é aquele sujeito que assaltava banco, que matava as pessoas e que hoje está sendo premiado aí com benesses governamentais. O intelectual aproveitou o embalo, como é sem vergonha. Então, ele, por o dinheiro do uísque dele, ele também foi lá e pediu. Eu fui despedido, fui perseguido no regime militar, na ditadura, me perseguiram, eu perdi o meu emprego. Aí ele ganha 10, 12, 15 mil.
Então vou recomendar que todos os aposentados desse país, aliás, os que ainda não se aposentaram, vai assaltar banco, vai roubar todo mundo, enche de bala todo mundo e depois pede uma indenização contra o governo do PT, dizendo que vocês estão querendo derrubar o governo. Então vocês terão direito a ser indenizados. E o Orlando Guerreiro está perguntando o que esses senhores estavam fazendo na época da ditadura militar. Comentem, por gentileza. Bom, eu nasci em 65 e pude chegar aos meus estudos universitários em 85. Largo São Francisco. Largo São Francisco. Clássica também. Clássica, mas gozando de toda a liberdade. Pude optar pelo meu curso universitário, fiz toda a minha vida em colégio público, tá? E inclusive concluí uma faculdade pública sem qualquer interferência ideológica de natureza alguma. Hoje o que se tem é a lavagem cerebral pura. São métodos de ensino que procuram difundir essas ideias de esquerda. Por isso que as pessoas não têm mais a capacidade de interpretar o que acontece com elas e no meio político. E Adriana do Rio de Janeiro, esse é realmente um programa democrático. Estamos vendo o outro lado da história. Que eu trouxe bastante pessoas de esquerda aqui, né? São meus amigos pessoais, enfim, com história, foram torturados, enfim. Eu falei, pô, não, vou trazer uma turma pra contar o outro lado da história também, que tem os dois lados da história, as pessoas fazendo reflexão em casa, né? Sem proselitismo, sem nada, trazendo a coisa realmente para se discutir. E o Cristiano, eles não têm medo de se declararem pró-militarismo e pró-direita após a ditadura num país democrático? Não, o Newton já falou direita, né? Eu já falei. Aliás, faço questão. E, aliás, mas vocês acham que um regime hoje em dia de exceção caberia bem nos moldes ou não? Regime de exceção? Que vivemos Brasil, hoje? Olha, eu tenho uma grande preocupação. Primeiro que a democracia aqui ela está seriamente ameaçada pelo sistema de urnas eletrônicas. Certo? É um sistema em que você não tem a possibilidade de fiscalizar o resultado das eleições. E pelo Brasil afora já surgiram inúmeras denúncias de fraudes eleitorais. O TSE faz papel de desentendido. E essa é a pior tentativa de naufragar com uma pseudo-democracia que nós não estamos vivendo. E o Carlos Vecchio está perguntando, um abração aí, Carlos Vecchio, marido da Adriana Tasca. Vocês não se envergonham de ter defendido o regime militar? Olha, Carlos, acho que vergonha deve ter quem não defendeu. Os militares não assumiram o poder porque eles quiseram assumir o poder. Os militares eles assumiram o poder porque os civis pediram a eles. Eu vivi essa época, vou até responder aí para quem perguntou o que eu fiz na época. Eu era estudante, participei de passeatas pró-derrubada do Jango Goulart, porque esse país aqui ia se tornar um grande sindicato. E um grande sindicato ligado a regime cubano e regime soviético, onde você não escolhe o que você faz, como você pode fazer hoje. Mas isto que você tem hoje, essa liberdade que você tem, você deve aos militares de 64, que os civis pediram e eles tomaram o poder. Eles não simplesmente foram lá e tomaram o poder, não. Viu? Há um equívoco muito grande. Quem não lê, não aprende. Então eu recomendo sempre, leiam. Leiam tudo que lhes cai à mão e vejam, leiam bem o que a esquerda escreve. Aí vocês vão descobrir o que aconteceu. O Direito Civis aqui está falando, invadir a universidade e levar pessoas para o DEIC para tomar porrada, é a análise que ele está fazendo. E o Hélio de Campinas, se não era uma ditadura, por que havia censura na imprensa? Podemos comparar nosso regime com o da Argentina e do Pinochet no Chile? De jeito nenhum, imagina, que isso. No regime argentino, a Argentina, salvo engano, tem mais de 30 mil desaparecidos. O regime chileno, lá na época do Pinochet, também é um monte de... E nós aqui no Brasil, quantos? Cento e quantos desapareceram? E veja, desapareceram, você tem que contar aqueles da guerrilha do Araguaia, tinha perto de 80 guerrilheiros lá que sumiram lá, sumiram na mata. Quando o sujeito morre na mata, ninguém enterra, porque vem os bichos e desenterram e comem. Então você larga o camarada lá, porque você não tem o que fazer. Então você tem 80 que morreram lá. E mais meia dúzia de seis aí que, sabe, enfim... E do lado dos militares ninguém conta nada. Não se fala do Mário Cosel Filho, a família dele não recebe indenização nenhuma, aquele soldado que morreu na explosão aqui no QG do 2º Exército. Não se fala do tenente Mendes, aquele que foi assassinado pelo Lamarca. Enfim, a direita não tem direito. Quem tem direito são os camaradas que queriam derrubar o governo e implantar um regime de esquerda no país.
Doutor Newton Mendes Camparim, doutor Carlos Alberto Ferreira, muito obrigado. Precisava fazer um programão assim de 1h30 pra falar sobre esse assunto, a gente vai marcar de novo. Solta os vídeos. Hã? Seja bendito o nome do Senhor, Ele é como o Senhor nosso Deus, e habita nas alturas. Chegamos. Eles dedicaram suas vidas a Deus, Pode vir, tio, cuidado pra descer, tá? Faz a mulher estéril. transformando em religião a luta por liberdade. Com o apoio de vocês, chega um momento crucial para a LN. Vamos intensificar as ações armadas com assaltos a bancos e ataques às forças da ditadura. Vocês sabem o perigo que estão correndo? Esgotadas todas as possibilidades, é legítimo o uso da violência. Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia, do DOPS. Você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem. Vários companheiros caíram. Estão sendo muito torturados. E foram batizados nos porões do poder. A que organização política você pertence? Pertenço à igreja. Vamos abrir o bico, padreco comunista. Os dois estão aqui comigo. Eles estão rezando o Pai Nosso. Você agora vai conhecer a sucursal do inferno. Que eu gosto muito de você. Sou dominicano. Mas e daí? Eu sou japonesa. Frei Beto está preso. Foi o amor por nosso povo e a luta por justiça que nos aproximou e nos uniu. Veja, mundo, Papa, veja. Cadê o Marighella, porra? Ferirá o homem impetuoso com uma ordem de sua boca, e com um sopro de seus lábios fará morrer o ímpio. Você é muito respeitado entre os exilados. Todos querem te conhecer.